No mês de março, nós recebemos aqui a visita dos religiosos da comunidade Servo da Imaculada Coração de Maria. Até um dos filhos é aqui filho de Martinópolis, que pertence a essa comunidade. Através do padre Cristiano, eles foram lá na cura, e um deles manifestou então, tendo visto aí, no caso aquele que é responsável pela Santa Casa, mantenedor, a possibilidade de abrir uma casa aqui em Martinópolis, tanto dentro da Diocese de Presidente Prudente. Pessoal, vamos seguir então as regras normais. É necessário que o superior dirija uma carta e depois nós então pedir a carta de apresentação do bispo local para poder, no caso, ver a possibilidade de instalar essa casa. Então o superior me encaminhou uma carta falando do desejo de então ter essa casa religiosa aqui em Martinópolis. Nesse meio tempo, entrei em contato com o bispo de Apucarana, né, onde está, no caso, a cidade-mãe desta comunidade. Então, lembramos o seguinte, um de vocês aqui, se desejar, pode abrir uma comunidade religiosa, viu, juridicamente. A pessoa vai, faz o estatuto, põe as normas, para que é, o objetivo e tudo mais, carisma e tudo mais, vai lá e registra no cartório. Tem o CNPJ, tem uma comunidade juridicamente instituída, tá certo? Aí compete o governo fiscalizar. E a igreja, então, diante disso, então funda aquela casa, a igreja fica então em observação para que aquela casa tenha o reconhecimento oficial da igreja. Uma casa jurídica não quer dizer que tenha reconhecimento eclesiástico, tá certo? O reconhecimento eclesiástico, então logo, aí depois que aquela casa, que a comunidade já tem um certo tempo caminhada, né? Começa da formação, os fundadores, né, da formação, tudo mais, começa o trabalho lá na Diocese Mãe, e assim por diante, começa a trabalhar em diversas comunidades, mostrando o seu carisma, o seu trabalho. Então, depois de algum tempo, o bispo local, onde aquela casa foi fundada, então reúne o presbitério, chamado de Conselho Presbiteral, o Conselho Pastoral, e vê se vai ou não dar o consentimento eclesiástico, instala, no caso, o reconhecimento diocesano. Então, pode muito bem ter a casa sem conhecimento nesse período de gestação. Depois, se tiver esse conhecimento de diocesano, então aquela casa passa a ser reconhecida. Vamos por ser aqui Presidente Prudente. Ou é algo que é diocese, então apoia. É um filho da diocese de Presidente Prudente. Depois, crescendo e tudo mais, espalhando para o Brasil, outro lugar mais, pode até ter o reconhecimento internacional. É o caso das ordens, né? As ordens religiosas, né? Então, as novas comunidades podem ser fundadas em qualquer diocese, mas é necessário, então, que ela tenha, no caso, esse reconhecimento eclesiástico. Quando esses jovens começaram comigo, né, eu não sabia que aquela casa não tinha o reconhecimento eclesiástico do bispo de Apucarana. Manda a carta, nós vamos receber, e depois, então, vou procurar, então, saber do bispo. Encontrei com o bispo, pedi para ele pegou, passou através do vigário-geral, mandou uma carta comunicando que a comunidade está em estudo, que prudentemente, já tem 5 anos, que está aguardando para ver a possibilidade dessa casa ter o reconhecimento eclesiástico. Então, hoje, perante a igreja, existe comunidade, mas não tem ainda um pai, entendeu? Não tem ainda certidão. Eu estava conversando lá na Santa Casa, é como um médico que não tem o CRM, né? O certificado. Então, não tem o reconhecimento diocesano. Eles encaminharam a carta para mim, pedindo para mim ser acolhido aqui na Diocese. Até nós discutimos na Santa Casa, só. Se nós acolhermos, o bispo da Apucarana não tem nada a ver com isso. Se a casa fosse reconhecida lá, opa, é filho seu, qualquer coisa, eu reclamo para ele. Opa, não é filho meu não tem registro aqui na Diocese, o problema é seu. Então, o que a igreja instrui? Qualquer bispo quiser, pode, né? Pode acolher. Até falaram que lá, Codó acolheu uma casa. Mas qualquer responsabilidade é do bispo local. E eu acolho essa casa aqui em Martinópolis, em qualquer lugar, se tiver qualquer problema jurídico, eclesiástico, com esses irmãos, eu tenho que responder juridicamente por eles. Enquanto se tivesse reconhecimento eclesiástico, seria o bispo onde está a casa-mãe. Então a igreja aconselha, né, a gente tem bastante prudência, né, e critério, né, antes de acolher, no caso, as pessoas que não têm o reconhecimento eclesiástico. Como eu recebi a carta sobre isso, então, antes de chegar a carta do bispo, eles vieram, de certo modo, instalar aqui em Martinópolis, né? Então, diante da carta que eu recebi do bispo, do vigário-geral, respondi a seguinte carta, dia 24 de junho de 2015, a carta endereçada ao superior. Ao reverendíssimo irmão Bernardo Maria, que é o superior de lá, digníssimo fundador e superior geral da comunidade Servos
do Imaculado Coração da Virgem Maria, no caso Arapongas, Paraná. Pus a citação do Evangelho Gáudio. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Com Jesus renasce sem cessar a alegria. Evangelho Gáudio, número 1. Reverendíssimo irmão Bernardo, saúde, paz e bem. Como bispo diocesano de Presidente Prudente, sirvo na presente para comunicar-lhe que, seguindo as orientações da Igreja que nos diz, abre aspas, a acolhida de novas comunidades religiosas, é o que está para acontecer, que não tem reconhecimento diocesano, é de total responsabilidade do ordinário local, ou seja, do bispo ou do superior local, onde a comunidade deseja instalar-se, recaindo sobre a igreja local, no caso seria sobre a Diocese de Presidente Prudente, que acolhe toda a responsabilidade civil, jurídica e eclesiástica. Então, se tiver qualquer problema, se eu acolher com um desses irmãos, eu tenho responsabilidade jurídica, civilicamente e eclesiástica. Portanto, nos diz a mesma a igreja, não é aconselhável que a igreja particular, isso é uma diocese, acolha uma comunidade religiosa, antes de ser o reconhecimento diocesano, porque então não tem ainda, no caso, o nascimento, não tem ainda a certidão eclesiástica reconhecida pela igreja. Aí vem, assim sendo, após longa oração e meditação, e principalmente o fato da comunidade servos do Imaculado Coração da Virgem Maria ter um belíssimo carisma, mas até a presente data não ter o reconhecimento oficial como instituição de vida consagrada de direito diocesano, conforme carta do reverendíssimo padre João Osório de Oliveira, chanceler do Bispado de Arapongas, Paraná, Apucarana, Paraná, datado 19 de março de 2015, mas essa carta só chegou para mim no dia 8 de junho, comunico-lhe que, apesar de estarmos celebrando o ano da vida consagrada, esse ano em que a igreja local deve trabalhar e somar todos os esforços para que a vida consagrada reavive ainda mais a chama da diocese, seria prematuro, seria imprudente abrir as portas dessa igreja local a uma comunidade sem um reconhecimento diocesano, porque ela não tem ainda, no caso, um pai, uma mãe, uma diocese. Portanto, como bispo diocesano, diante do acima exposto, comunico-lhe oficialmente que não autoriza a abertura de uma casa religiosa da comunidade servo de Imaculado Coração da Virgem Maria nesta diocese. Contando com a compreensão de todos, firma presente, suplicando a Deus, por intercessão da Virgem Maria, bênçãos e graças sobre toda a comunidade. Fraternalmente em Cristo, então assina a carta. Por quê, gente? Porque se autoriza esses irmãos vir para cá, daqui a algum tempo, tem algum problema, sendo eu bispo ou não, posso ser transferido aqui a qualquer hora nessa, né? Depois de 6 anos, é um perigo danado. Qualquer hora receber o telefone do Papa, mandando a gente para outro lugar, né? Aí o que aconteceu? Opa, foi Dom Benedito. Eu vou ter que responder perante a igreja, realmente, civilmente. Viu? Se acontecer qualquer coisa, opa, é filho da igreja, você é responsável. Foi o senhor que deu tutela para esse poder aqui, está usando aí para verso e tudo mais. Então eu falei, um dos irmãos está daqui, parece que até conhecido a comunidade, mas eu teve comigo 2 vezes, eu não conheço. E agora até fazer mas não pode acolher eles fundar a casa aqui? Se é um outro processo, se for ter que começar outro processo, vai ter um longo tempo de gestação, se uma criança demora 9 meses para nascer, aí demora um tempo para a gente conhecer também, ver também se vai ser reconhecido. Então, se eu acolhê-los, né, um dia tem qualquer coisa errada, um nos fala, ai, Dom Benedito, isso é engraçado, sou bispo, presidente, o senhor conhece o direito canônico, não? Como é que o senhor acolheu uma casa lá de uma congregação que ainda não existe, não tem reconhecimento diocesano? Como é que se faz uma coisa dessa? Que falta de responsabilidade, que falta de prudência, né? Como é que o vice-presidente prudente é tão imprudente assim? Então, gente, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Se der tudo certinho, não tem nada não. Mas o dia que der um erro, viu? O dia que der um erro, é um problema sério. Tem uma congregação aqui nossa, que estava lá em Presidente Prudente, tem umas irmãs que foi fazer uma palestra por aí e cometeu um deslize daqui grandioso com adolescentes, sabe? Os pais vieram a mim, eu tive que recolher a superiora e no fim a irmã foi ter, no caso, foi recolhida porque não estava preparada e é provável que até a casa vai fechar. São as das copiosas redenção. Está fechando aqui por causa disso, sabe? Porque exatamente que as pessoas às vezes não estão bem preparadas, né? Coloca-se no dia a dia, põe o app, mas não tem formação e dano a fazer. Mas lá tem um reconhecimento e tem um pai. Então eu tive que falar com o pai, falei, opa, e esse que não tem pai, gente? Como é que faz, hein? Se eu acolho um filho desse e depois amanhã se der um problema sério, quem vai responder? Ó, ainda mais o Papa Francisco. O Papa Francisco não manda recado não, né? Foi o caso para a gente ter na cadeia, né? Opa,
que bispo danado é esse que não está conduzindo o rebanho, né? Então, razão que nós não estamos acolhendo, gente. Então, a comunidade ainda não existe eclesiasticamente. Ela existe civilmente. Civilmente é constituída. Mas não tem o reconhecimento eclesiástico de nenhuma igreja no Brasil. Nenhuma. A Diocese Mãe de Deus é Apucarana. Então, o bispo de Apucarana que tem que dar o reconhecimento. Uma vez no reconhecimento é filho. Opa, aí sim, posso abrir uma casa, fica sendo uma filial. Qualquer coisa, devolve para a matriz, né? Ou então reclama da matriz. Mas aí, se eu fizesse ser imprudência muito grande, até pode ser que alguns de vocês tenham até assinado, que a pessoa realmente é de bem e tudo mais, né? Mas se eu assinasse, acolhendo aqui, imagine amanhã, gente. Se der um problema, como é que nós vamos fazer? Não é mesmo? Eu posso ser bispo, acaso não seja. Razão, então, nós falamos, vou voltar para Apucarana, depois é outro estudo, né? Aí, como eu já estava vindo, já estava um pouco de imprudência deles, né? Que não poderia, né? Eles não conhecem direito canônico. Tinha que olhar para poder estar na diocese, sabe? Opa, vou ver que o bispo vai autorizar e tudo mais, né? E, na verdade, não foi dada autorização, mas não foi dada essa autorização porque ainda não tem o nascimento oficial deles perante a igreja, somente juridicamente. Eu espero que todos compreendam, né? Estive aí ontem conversando com a Santa Casa, também desconheci sobre isso, né? Direção desconhecia, achando que bastava pôr o hábito e tudo mais. Opa, não é assim não, né? A igreja é muito prudente, né? Então nós temos, tem quantos anos sua congregação? Muitos anos, né? Para ter o reconhecimento, é anos e anos. Então, para ter o reconhecimento diocesano, é necessário ver. Então, quer dizer, o bispo fala, ó, prudentemente eu estou aguardando para ver se vocês vão ter o direito diocesano. O que é essa prudência? Pode ser que tenha algum problema por lá, às vezes o bispo não quer manifestar, não é mesmo? Ou então o pessoal é imaturo. Então, certo é que não tem o reconhecimento, ou seja, não tem ainda essa certidão de nascimento, né? Não tem esse CRM, o registro eclesiástico para poder ser acolhido, né? Eu fiquei sabendo que o bispo de Codó acolheu, né? Mas não sabe nessa cidade lá, se de repente tivesse uma comunidade muito carente, pode ser até gente também que poderia cometer a altura dessa, né? Até falando para o próprio Núncio, que é o representante do Papa aqui no Brasil. Mas nós então não demos autorização por causa disso, viu? Por desconhecê-lo e por eles não ter ainda esse reconhecimento. Está claro, gente? Acho que todos realmente concordam, né? É como se acolher um filho por aí que está sem documento, né? De onde vem, para onde vai, quem que é, não é mesmo? É complicado, né? E lembrando que nós, como bispo, viu? Se eu der autorização, amanhã tem um problema com eles, ó, eu tenho que responder juridicamente sobre eles, viu? Sem falar eclesiástico, viu? Poder eclesiástico. Opa, mas como é que você acolhe uma pessoa dessa? Que a partir do momento que eu acolho, está dando para ele certidão para poder. Com os padres aqui, né? Está dando certidão. Se um dia tiver qualquer coisa, ele também está cheio de responder, não é mesmo? Mas, é claro, tem informação. E pelo que eu vi, gente, lá tem 5 anos, viu um irmão para cá, tem 2 anos. Um padre, para ser padre, demora 7 anos, hein? Ele tem 2 anos. Ele vai vir para chefiar a casa daqui. Eu pergunto a uma pessoa com 2 anos, gente, tem condições de ser chefe de uma casa? É meio prematuro demais, né? Demais, né? Imagina que você menina com 2 anos, chefiar uma casa por aí, como você é a autoridade, você é, no caso, a autoridade, o diretor, né? É muito pouco tempo, né? Aí fala assim, ó, bispo, então está muito imprudente, né? Então, antes de eu puxar um puxão, para não ganhar um puxão de orelha, provável que mais cedo ou mais tarde ganhe, é claro, a gente não pode permitir de jeito nenhum, né? E a gente, exatamente a função é essa. Às vezes você muito vão entender, nossa, mas uma pessoa tão boa, ia fazer tão bem e tudo mais, mas nós achamos, por prudência, não acolhê-los até que ele tenha, então, um reconhecimento diocesano. Se um dia tiver, é outro assunto, né? Caso de estudar e ver realmente essa possibilidade. Então, nós vamos rezar uma salve rainha, eu quero rezar por eles, né? Por esses irmãos, até foi que, ó, a igreja matriz SUS é Apucarana, né? Retorne para lá, continue, volte à vocação, um dia tendo, no caso, reconhecimento, né? Envie a carta, é um caso nós estudarmos e ver essa possibilidade, seja aqui ou em qualquer paróquia. Vamos rezar a salve rainha, pedindo a Deus por intercessão da Virgem Maria, bênção e graça por essa comunidade religiosa, bênção e graça por nossa diocese, por todos nós. Quero agradecer a Deus pelo meu ministério, né? Pedir a Deus força e graça, e é claro, a compreensão de toda a comunidade nessa nossa decisão, porque seria muito prematuro ou imprudente acolhê-los aqui em nossa diocese sem um reconhecimento diocesano, ou seja, sem a certidão eclesiástica, né? Como pessoa física, como pessoa jurídica eclesiástica perante a igreja. Rezemos, pois. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia,